o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi, e preparou um lugar especial para receber a arca de Deus, e ergueu uma tenda para abrigá-la. E você diz amém, pode tomar o seu lugar de assento. Queridos, eu quero conversar com vocês aqui no tempo que me foi facultado sobre um assunto que eu acredito que seja muito relevante para essa madrugada. O texto que nós fizemos leitura nessa madrugada está nos dizendo que Davi construiu uma tenda em Jerusalém para colocar a arca da aliança do Senhor. Qual era o objetivo de Davi ao construir uma tenda para colocar a arca da aliança do Senhor? Davi estava dizendo com aquela atitude: eu quero governar com a presença de Deus. Se nós olharmos os 40 anos do reinado de Saul, o rei que antecedeu Davi, nós não vamos encontrar desejo no coração de Saul de ter perto dele a presença de Deus. Como a arca da aliança era um símbolo naquela época da presença de Deus, nós vamos observar para o ministério de Saul e nós não vamos encontrar em momento algum nenhum relacionamento de Saul com a presença de Deus. Diferente de Davi. Davi vai reinar sobre a nação de Israel, mas ele queria que a presença de Deus estivesse com ele, estivesse do lado dele. Se nós fôssemos falar de Davi aqui nessa madrugada, deveríamos gastar muito espaço de tempo, porque depois de Jesus é o personagem mais citado na Bíblia, por aquilo que ele fez, quem ele foi diante de Deus. A Bíblia não esconde também os erros cometidos por Davi, os seus arrependimentos, mas quando nós olhamos para a vida desse homem, nós vamos observar que há um personagem bíblico que amava, de fato, a presença de Deus. Davi foi ungido rei da nação de Israel, segundo a Bíblia, 4 vezes. A primeira unção de Davi foi feita pelo próprio Deus. Existe um salmista chamado Etan, Salmo 89, verso 20, ele diz que Deus achou a Davi e com o seu santo óleo ungiu. A primeira unção de Davi foi uma unção que não tinha plateia da terra. Ninguém ficou sabendo, nem os seus familiares, nem os amigos, nem o profeta. Ninguém ficou sabendo. É aquele tipo de escolha que Deus faz, só que ninguém fica sabendo até o tempo de Deus resolver mostrar para o mundo que escolheu você para uma grande obra. A segunda unção de Davi está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, muito conhecido da igreja. Davi foi ungido diante dos seus irmãos, na casa do seu pai. Eu chamo, dentro de um contexto teológico, essa segunda unção de Davi de unção familiar. Enquanto a primeira unção nós chamamos de unção divina, porque foi feita pelo próprio Deus, a segunda unção de Davi foi ordenada por Deus, mas foi feita pelo profeta. E todas as vezes que Deus vai escolher alguém, Deus vai levantar alguém, o processo da escolha, às vezes parece que é lento, mas é um processo gradativo, que de repente, quando Deus escolhe alguém, Deus começa a trabalhar, e existe as objeções. Quando Deus disse assim: Samuel, enche o seu vaso de azeite e venha, que eu vou lhe enviar na casa de Jessé o belemita, e você vai ungir um dos seus filhos para ser rei no lugar de Saul. Sabe qual foi a objeção de Samuel? Samuel disse para Deus assim: e Saul vai ficar sabendo que eu vou ungir um novo rei em Israel, ele vai mandar me matar? Porém, Deus não trabalha com falcatrua, com esquema, com mentira. Deus trabalha com estratégia. Eu quero que você pense comigo nessa palavra que eu vou falar para você. O Deus da Bíblia, o Deus que você serve, é um Deus estrategista.
das estratégias de Deus, às vezes Ele nos esconde, às vezes Ele nos apresenta, porque Ele trabalha usando a prerrogativa da estratégia. Deus falou assim: Samuel, eu já tenho a estratégia. Vá na casa de Jessé e você vai levar um boi de Ramá até Belém. Quem encontrar você no caminho, os súditos do rei, você vai dizer para eles que você está indo à casa de Jessé sacrificar ao Senhor. Não precisa revelar ainda o projeto daquilo que eu mandei você fazer. Simplesmente você diga que vai sacrificar o Senhor. Irmãos, Deus tem a estratégia correta para fazer aquilo que está determinado. E deixa eu lhe dizer uma coisa: estratégia de Deus nunca vai dar errada, porque ela está acima da ação de demônios, da ação e das prerrogativas humanas. Estratégia de Deus funciona. E eu vou nessa noite dizer, como pregador da palavra de Deus, que tem pessoas que estão aqui dentro desta reunião, que você está dentro de um projeto estratégico de Deus. Às vezes, por causa de uma estratégia de Deus, você vai ser incompreendido, mas fique firme, porque a estratégia de Deus vai funcionar. Samuel unge Davi, rei de Israel, segunda unção, unção familiar, mas tem ainda mais duas unções pela frente. A terceira unção de Davi está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz que ele foi ungido pelos homens de Judá e reinou em Hebrom 7 anos e meio. Nós chamamos de unção regional. E a quarta e última unção de Davi está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. A Bíblia diz que ele foi ungido por todos os anciãos de Israel, que vieram a Davi e disseram: Davi, nós reconhecemos que na verdade você é escolhido do Senhor para reinar sobre nós. E ele recebe a quarta unção. Essas quatro unções de Davi lhe causaram prejuízos morais, porque enquanto ele está sendo preparado para sentar no trono, ele vai passar por algumas situações que não estavam no seu cronograma de vida. Vai ter que fugir do rei Saul, vai ter que se esconder em cavernas. Porém, a unção que lhe causou constrangimento, problemas, rejeição, perseguição, é a mesma unção que fez ele sentar no trono de Israel. A unção de Deus fez pelo menos 3 coisas com Davi. Primeiro, a unção fez Davi ser o que ele nunca seria, ele ter o que ele nunca teria e ele chegar aonde ele nunca chegaria. Porque a unção de Deus, ela tem capacidade para fazer isso na vida de pessoas. Por isso que tem tanto crente que tem se destacado nesta geração. Agora Davi está sentado no trono oficialmente, ungido 4 vezes. O reino está confirmado. Porém, Davi sabia muito bem que ele não matou o gigante Golias com a sua força. Ele sabia muito bem que ele não estava sentado no trono de Israel por causa das suas habilidades, das suas técnicas, da história da família, até porque a família de Davi era uma família pobre. Ele sabia que estava aonde ele estava por causa da presença de Deus que tinha guiado ele àquele lugar. E o texto diz que ele constrói palácios e casas na cidade de Davi, e ele constrói uma tenda para colocar nessa tenda a arca da aliança do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 6, que Davi reúne 30.000 homens e os convida para eles irem lá a Baalá de Judá, a casa de Abinadab, onde há 20 anos estava a arca da aliança do Senhor. E quando Davi sai de Jerusalém, com tudo programado para aquele grande culto, fazendo o translado da arca, da casa de Abinadab até chegar em Jerusalém, ele manda fazer um carro novo, ele dá uma lista dos instrumentos que devem ser usados naquele culto, para que os cantores cantem da casa de Abinadab até chegar em Jerusalém. Porém, quando Davi chega na casa de Abinadab, que coloca a arca da aliança em um carro novo, o texto sagrado diz que nos primeiros passos dos bois
puxando aquele carro novo, transportando a Arca da Aliança. O carro deu uma balançada e um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, estendeu a mão para tocar na Arca da Aliança, para segurar a arca para ela não cair, e a Bíblia diz que Deus causou uma ruptura em Uzá e o matou por causa daquela imprudência. Aí você pode me perguntar, pastor, por que Uzá foi fumilado, foi morto? Porque tocou na Arca da Aliança. Deus sempre trabalha, irmãos, com regras e com mandamentos. É bem verdade que regras têm as suas exceções, mandamento é diferente. O que é mandamento não se altera para mais nem para menos. E havia um mandamento instituído por Deus que não se podia tocar na Arca do Concerto se não fosse da descendência dos coatitas. Quem eram os coatitas? Os coatitas, eles eram uma linhagem que vieram da descendência de Levi, filho de Jacó. Levi teve 3 filhos, Gerso, Coate e Merari. Eles são chamados de Meraritas, Gersonitas e Coatitas. E o que é que tem de interessante disso? Tem muita coisa interessante. Primeiro, só quem podia transportar e tocar na Arca da Aliança eram os coatitas. Uzá era da linhagem dos Meraritas, por isso que ele não podia tocar na Arca da Aliança. Quando aconteceu esse incidente, o culto que Davi projetou, que era para ser um culto alegre, se tornou um culto frio, triste, sem a presença de Deus. Davi deixa a Arca da Aliança na casa de um homem chamado Obed-edom. Deixa ela lá para pensar no que deveria ser feito. E depois de alguns dias, Davi começou a fazer uma autoanálise e perguntar para Deus: Deus, aonde foi que eu errei por não conseguir trazer a Arca da Aliança do Senhor para Jerusalém, para colocar na tenda que eu construí com tanto carinho para o Senhor? Deus falou para Davi o seguinte: Davi, você cometeu 2 erros gravíssimos. Primeiro erro, você colocou a Arca da Aliança em um carro novo. Quando você fez isso, você tirou um direito dos coatitas de transportarem a Arca da Aliança. Irmãos, é aquele tipo de situação que acontece com a gente, que alguém tira a nossa oportunidade. E quando alguém tira a nossa oportunidade, isso vai causar em nós desgosto, constrangimento, tristeza. Foi o que fizeram com os coatitas. Os coatitas ficaram sabendo que Davi foi para a casa de Abinadab buscar a Arca da Aliança e não os convidou. E eles ficaram tristes. Só que quando Davi faz uma autoanálise e descobre aonde ele tinha errado, ele manda chamar os coatitas e pede desculpa, pede perdão para os coatitas e diz para eles: eu quero que vocês me perdoem, porque eu fiz uma loucura em colocar a Arca do Senhor em um carro novo e tirar um direito que era de vocês. Foi o primeiro erro de Davi. O segundo erro de Davi, no capítulo 6 de 2 Samuel, a Bíblia diz que Davi deu uma lista de instrumentos que deveriam ser tocados no culto da casa de Abinadab até chegar em Jerusalém. E entre os instrumentos que Davi deu a lista para serem tocados, ele eliminou 2 instrumentos, a buzina e as trombetas. E a Bíblia diz em Números capítulo 10, versículo 9, que era mandamento do Senhor, que quando Israel saísse para a peleja, para uma guerra, ou saísse para celebrar o Senhor, deveria tocar trombetas e buzinas. Deus disse assim: eu ouvirei o barulho das trombetas e buzinas, e eu descerei para livrar e abençoar o meu povo. Porém, Davi tirou esse direito. Irmãos, às vezes eu fico pensando, imaginando, quantas vezes eu já vi alguém querer tirar do culto a presença de Deus, eliminar o barulho. Eu preguei numa igreja aqui de Santa Catarina, não vou dizer o nome por questão de ética, eu estou dizendo porque eu estava no culto, eu fui o pregador, e o pastor presidente daquela igreja proibia que se falasse língua alto na igreja, porque ia causar escândalo. Eu nunca vi presença de Deus causar escândalo em culto. Quem causa escândalo é pecado, é essas coisas aí que estão fora da Bíblia. Mas poder de Deus, presença de Deus, nunca causar escândalo, nem vão causar na obra de Deus. Agora Davi consertou 2 coisas que estavam erradas.
ele chama os 30.000 homens e agora ele vai para a casa de Obed-edom, porque a notícia que chegou em Jerusalém é que Deus tinha abençoado de forma extraordinária a casa de Obed-edom. Davi chama os 30.000 homens, vai para a casa de Obed-edom. Irmãos, eu acho interessante que Obed-edom estava tão feliz com a presença de Deus, que ele resolveu pedir a Davi para vir morar em Jerusalém, porque a arca da aliança ia estar em Jerusalém, e ele não queria ficar longe da presença de Deus. Isso é a cara do crente que um dia provou a presença de Deus. Ele não quer ficar sem presença. E que, principalmente quando é aquele crente pentecostal, ele sai procurando onde tem um culto barulhento, onde tem uma vigília, onde tem um lugar que os crentes gostam de dar lugar a Deus e sentem Deus. É lá que ele gosta. Por quê? Porque ele aprendeu a adorar a Deus em meio às crises, em meio às dificuldades, mas ele sabe quem é o dono do céu e ele tem prazer de celebrar ele. Davi disse, agora nós vamos fazer um segundo culto diferente do primeiro. Davi disse, pastor, o primeiro culto foi eu que dirigi. Eu coloquei a arca num carro novo, tirei o direito dos coatitas. No primeiro culto eu dei a lista dos instrumentos, então o culto não funcionou. Há uma diferença de culto dirigido por Deus para culto dirigido pelos homens. Nós vamos ter vários textos bíblicos que nos comprovam essa realidade. Quando Jesus entrou na casa de Simão, o curtidor, e daqui a pouco aquela mulher pecadora passa em frente à casa de Simão e pergunta para as pessoas o que é que está acontecendo aí. Disseram, Jesus está na casa de Simão a convite dele. Ela vai em casa, pega o vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo, consegue entrar lá e derrama sobre a cabeça de Jesus, se senta aos seus pés e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos enquanto chorava aos pés de Jesus. Ela começou a fazer o culto dela. O culto daquela mulher incomodou a casa de Simão e o próprio Simão se sentiu incomodado. O próprio Judas, que era o tesoureiro de Jesus, se incomodou. Essa mulher não poderia pegar esse dinheiro, ou seja, esse azeite, esse unguento, e vender e dar o dinheiro aos pobres. Aí Jesus tomou a palavra, porque recebeu o culto da pecadora, e disse, Simão, eu tenho uma palavra para te dizer. Simão se ajeitou, porque era o anfitrião, e disse, dize, Senhor. Jesus disse, Simão, eu entrei aqui, e você sabe que é um costume judaico, o anfitrião fazer duas coisas com o convidado. Eu não vim aqui, Jesus estava dizendo assim, eu vou conjecturar para você entender. Jesus estava dizendo assim para Simão, eu não me convidei para vir aqui, foi você que me convidou. Você era para ter me saudado com o ósculo santo, você não me saudou, e nem tampouco você lavou os meus pés. Esta mulher derramou esse unguento sobre a minha cabeça, está sentada aos meus pés, e tem mais, ela está fazendo isso, mostrando a sua devoção e o seu amor. Jesus estava dizendo assim, ela está fazendo o culto dela, e eu estou recebendo o culto dela. O culto de Simão foi convidar Jesus para mostrar talvez a beleza da casa, que ele era um cara de condições. Aquilo não encantou Jesus. Agora, quando a pecadora começou a chorar nos pés de Jesus, Jesus disse, estou recebendo o seu culto. Aonde o evangelho for pregado, o que você fez aqui, mulher, vai ser anunciado para que a sua memória esteja em evidência. Culto dirigido pelo homem é diferente do culto dirigido por Deus. Jesus está na cruz, tem um ladrão na direita, tem outro do lado esquerdo. O ladrão da esquerda começou a fazer o culto dele. Sabe qual foi o culto dele? Ele disse assim, se tu és o Cristo, desça dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a gente. Jesus nem olhou para o culto daquele ladrão da esquerda. O da direita olhou para o companheiro assim, meio sem poder, que estava crucificado, e disse para ele, você não teme a Deus nem na hora da morte. Os nossos crimes nos trouxeram para cá. Nós fizemos coisas horríveis. Agora esse aí é inocente. Ele não fez nada de errado para estar aqui. Aí ele olhou para Jesus. E é interessante uma coisa que eu aprendo aqui. Ele chamou Jesus de Senhor. Eu fui procurar entender por que ele chamou Jesus de Senhor. Se Jesus está numa cruz, com uma coroa de espinho na cabeça, tinha apanhado durante aqueles 3 dias, tinha sido dias de mártir para Jesus, e Jesus estava numa situação que Isaías tinha profetizado,
que não havia beleza alguma para Jesus ser desejado na cruz. Mas o ladrão olhou para ele, o ladrão da direita, e começou a fazer o culto dele e disse assim: Senhor, se lembre de mim quando tu entrares no teu reino. Mas o que é que tem de interessante? Irmãos, a palavra Senhor só era dirigida para duas classes de pessoas: reis e imperadores. Ele olhou para um homem que tem uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, que está sentenciado à morte de cruz, e ele chama de Senhor. Jesus recebe o culto dele e diz: hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. O nosso culto a Deus define quem nós somos aqui e lá fora. Paulo disse: eu rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é que eu aprendi esses dias? Eu aprendi que eu posso fazer culto na minha casa. Às vezes eu saio, minha família, eu sou casado há 28 anos, tenho 2 filhos, a minha esposa faz culto com a família. Sabe o que é que eu descobri? Às vezes viajo sozinho, eu faço culto dentro do meu carro. Às vezes já chego para pregar em algum lugar, sentindo a presença de Deus. Porque quando fazemos culto a Deus, a glória de Deus se manifesta. Eu vou pegar um gancho nas palavras do pastor. Satanás está querendo que a gente pare de orar e pare de fazer culto dentro de casa. Mas você foi chamado por Deus para ser um levita onde você está, para ser um adorador independente da circunstância. Porque se a gente for esperar tempo bom para adorar, nunca vai adorar. Irmãos, eu prego quase todos os dias, as pessoas olham para mim, nem sabem o peso das batalhas que eu enfrento. Eu tenho 5 pontos de safena no coração, 4 pontos de safena, perdão, tenho 5 extender. Eu tenho uma dieta rigorosa, não posso comer tudo que eu quero. É a minha maior guerra quando eu viajo por aí, é ter que comer coisas dentro da dieta que às vezes eu não acho em tudo que é lugar. Quantas vezes eu já dormi com fome porque não posso comer determinada comida? Mas eu nunca deixei essas coisas impedir de eu fazer a obra de Deus, mesmo depois de sofrer um infarto. Eu sei o que é a dor de um infarto, eu sei o que é passar numa UTI, mas eu disse para Jesus: enquanto o Senhor me quiser na terra, eu vou pregar o evangelho e vou fazer culto de adoração. Davi agora traz a arca para Jerusalém. E antes da arca chegar, quando sai da casa de Abinadab, ele disse: nós vamos fazer diferente. No segundo culto tem que ser todo do jeito de Deus. A arca no ombro dos coatitas, e de 6 em 6 passos, quando os sacerdotes coatitas derem 6 passos com a arca da aliança no ombro, nós vamos parar e vamos sacrificar bois, oferecendo sacrifício ao Senhor. O culto foi feito lá da casa de Obed-edom até chegar em Jerusalém. Não teve mais morte. Aonde Davi passava, as pessoas ficavam ovacionadas com a presença de Deus, até chegar em Jerusalém e a arca ser colocada na tenda que Davi tinha construído. Olha aqui para mim que você vai entender onde é que eu quero chegar. Davi chega em Jerusalém, coloca a tenda, ou seja, a arca dentro da tenda. A Bíblia diz em 1 Crônica 25 que Davi assalariou 288 levitas. Davi disse para eles: a partir de hoje vocês não vão trabalhar mais em nada. Vocês vão fazer parte de 24 turnos de cantores que vão ficar na porta da tenda onde está a arca da aliança, 24 horas louvando ao Senhor. De hora em hora, 12 vão estar aqui. Não vai faltar os 12 aqui. Vocês estão ganhando para isso. Canta os 12, canta aqui. Aí 12 vão para casa e entra mais 12. Vai ser 24 horas. Irmãos, o povo se acostumou com aquilo. Quem ia na porta da tenda da arca não ia para oferecer sacrifício para o pecado, não ia para pedir nada. Era um lugar que eles iam só para adorar. No dia que no dia que o negócio estava meio pesado para Davi, Davi tirava as vestes reais e dizia: eu vou para a tenda aonde está a arca da aliança. E Davi ia para lá.
Davi ia para lá rodar, dançar, pular. Alguns ignoravam, mas o rei fazia esse tipo de coisa. Mas Davi dizia: eu trouxe a arca com a presença de Deus para colocar na tenda, para que Israel adore ao nome do Senhor. Era culto 24 horas na tenda. Tinha gente que já sentia o desejo de estar na tenda, às vezes, todos os dias, dava pelo menos uma passada lá. Só que o tempo passou. A Bíblia diz em Atos 13 que Davi serviu a Deus no seu tempo. Eu vou deixar uma colocação aqui para vocês, que sirva para alguém, como serve para mim. Quando eu falo, não falo para vocês, eu falo para nós, que eu também sou pregador e ser humano. Nós precisamos entender que nós não podemos, em hipótese alguma, abandonar a chamada que Deus nos confiou. Independente da circunstância que a gente esteja passando. Eu fui pastorear uma igreja no Nordeste, no dia da minha posse tinha 5 crentes. Um lugar difícil, o meu carro era um Uno 96 que nem ar-condicionado tinha. E um dia eu fui fazer um batismo, lá no interior, numa cidade chamada Saloá, e tinha uma irmã na igreja chamada Josefa. A gente chamava ela de Zefinha, carinhosamente. A irmã Zefinha, ela era pesada de língua, não tinha nenhuma formação acadêmica, talvez mal a quinta série. Eu estou falando isso porque é uma amiga nossa, uma senhora muito querida. E naquele batismo ela olhou para mim e disse assim: Deus está me dizendo, pastor. Ela me chamava Arinaldo, tinha hora. Que a Irinaldo, ela trocava e dizia: está tudo certo. Ela disse: Deus acabou de dizer para mim que o senhor vai pregar várias vezes no Gideão. Ela nem chamou Gideões. Eu não tinha interesse nenhum de pregar em Gideões, eu estava pastoreando a igreja, o ministério focado em cuidar do trabalho da igreja. E ela falou isso para mim, eu deixei o tempo passar. Um dia Deus falou para mim: vá morar em Itajaí. Eu relutei 1 ano com Deus, paguei um preço, vim para Itajaí com a minha família. E um dia eu fui pregar num setor de Camboriú. E através de ir pregar ali, o pastor me convidou, me fez uma proposta para a gente trabalhar junto. E estou lá há 6 anos cooperando com o pastor Zilmar em Camboriú. Já preguei 4 vezes nos Gideões. Deus cumpriu as promessas. Eu estou contando isso aqui para você entender que o Deus que faz promessa tem responsabilidade. Não importa o lugar. Eu estava numa terra difícil, lugar sem recursos, que até para abastecer o carro tinha dia que estava trabalho. Mas foi no meio daquela crise que Deus fez promessa, como disse o cantor aqui. Deus deu a túnica, e se Deus dá a túnica, ninguém vai tomar a túnica que Deus deu para você. Quando Deus levou Davi para a eternidade, Deus levanta seu filho Salomão. E Salomão constrói um grande templo por ordem de Deus, está tudo certo. Depois que ele terminou a construção, o texto diz que ele manda levar para dentro do Santo dos Santos, um local dentro do templo. Ele manda colocar, eu já estou caminhando para o final, você vai entender onde é que eu quero chegar. Ele coloca a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. Está fazendo tudo dentro da vontade de Deus. Porém, o tempo passou. Os cultos da tenda se acabaram. E eu vou falar de Bíblia para vocês. Um dia, no tempo do profeta Amós, aquele profeta que era vaqueiro, lá do interior, Deus usou o profeta Amós, está aqui no capítulo 9, versículo 11. Deus disse assim: eu vou reerguer a tenda de Davi. Deus disse assim: eu estou com saudade da tenda de Davi. Eu fiquei pensando, pastor, por que é que Deus não sentiu saudade da tenda de Moisés, se Deus falava face a face com Moisés? Deus chamou Moisés na verdade, de alguém muito próximo. Deus disse assim: se entre vós houver profeta ou sonhador, eu, o Senhor, em visão ou em sonho, falarei com ele. Porém, com Moisés eu falo face a face. Mas Deus não sentiu saudade da tenda de Moisés. Deus não sentiu saudade da tenda de Abraão, que Deus chamava diretamente de meu amigo. Deus não sentiu saudade da tenda de Abraão. Como é que Deus vai sentir saudade da tenda de um camarada que foi adúltero e foi homicida? Por que é que Deus sentiu saudade? Porque além de Davi ter se arrependido dos seus pecados, na tenda de Davi tinha culto legítimo a Deus. É por isso que Deus, ele sentiu saudade dos cultos que havia na tenda de Davi. Por isso, irmãos, que eu defendo, dentro de um contexto teológico, essa tese,
que nós precisamos continuar sendo pentecostal. Quem quiser deixar de ser pentecostal, aí é problema de cada um, porque é na nossa glorificação a Deus que se manifesta a presença de Deus. Eu não vi, eu vou falar por mim, nesses 32 anos que prego, eu não vi ainda, só se ainda eu vou ver alguma vez, Jesus batizar com o Espírito Santo alguém calado. Eu não vi. Mês passado eu preguei na festa geral com quase 500 irmãs do Congresso Geral, na sede ali de São João Batista. O filho do vice-presidente, um jovem, estava no culto, era trabalho de irmã, eu não ia chamar a mocidade, e eu chamei quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Aquele jovem veio no meio das irmãs. E não é que Jesus pegou ele? O menino começou a pular, começou a dar glória a Deus, começou a falar a língua, aí pulava ele de um lado e o pai, que o desejo do pai é ver o filho batizado com o Espírito Santo. A presença de Deus se manifestou, porque quando ele chegou na frente, ele começou a dizer glória, glória. A presença de Deus é uma realidade quando a gente busca. E para encerrar e gastar o tempo que me foi facultado, a presença de Deus que estava na tenda de Davi causou saudades em Deus. Aí quando eu li esse texto, por que é que Deus disse que ia reerguer a tenda de Davi? Porque sentiu saudade. Porém, nós precisamos entender uma coisa: a tenda de Davi que Deus estava falando é nós. Pastor, o senhor tem certeza absoluta? Quem é que transporta a presença de Deus? É você. A Bíblia diz aqui em João, escuta isso aqui, João 14:31, Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Quem ama Jesus aqui nessa madrugada? Vamos lá que eu estou caminhando para encerrar. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Em segundo lugar, ele disse assim: e eu e o Pai viremos e faremos nele morada.